Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Se você ainda não me conhece, meu nome é Nilson, sou professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná. O assunto de hoje é tabela periódica. Nessa aula nós vamos compreender a estrutura da tabela periódica atual. Eu também vou mostrar para você que existe uma relação entre a tabela periódica e a distribuição eletrônica e nós vamos verificar algumas propriedades periódicas, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar. Bom, nesse primeiro momento, eu preciso que você compreenda o que é a tabela periódica. Pessoal, de uma maneira bem simples, bem direta, vamos considerar que a tabela periódica nada mais é do que um catálogo que reúne aí os elementos químicos descobertos até os dias de hoje. E também vai trazer algumas informações importantes sobre esses elementos, ok? Eu tenho aqui uma tabela periódica, que está de acordo com a Sociedade Brasileira de Química, a SBQ, e eu tenho aqui uma legenda que vai me instruir a interpretar esses dados. Vamos dar uma olhadinha nessa legenda, então. Então, eu tenho aqui o símbolo do elemento químico. Logo abaixo do símbolo do elemento químico, eu tenho o nome desse elemento químico. Eu tenho aqui na parte superior o número atômico, na parte inferior a massa atômica, ok? Então, toda a tabela periódica vai vir com essa disposição, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, eu tenho o símbolo do elemento, abaixo do símbolo o nome do elemento, na parte de cima o número atômico, na parte de baixo a massa atômica. Tranquilo? Bom, preciso também te contar, pessoal, que esses elementos químicos aqui foram organizados dessa maneira na tabela periódica porque estão em função de seus números atômicos, ok? Então, se eu der uma passeada aqui na tabela periódica, eu vou observar que eu sempre vou ter um aumento na tabela durante a tabela periódica, um aumento do número atômico. Então, olha só, hidrogênio, número atômico 1, hélio 2, lítio tem número atômico 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7 e assim por diante, ok? Belezinha? Bom, vamos entender essa estrutura agora da tabela periódica. Acompanha comigo aqui. A tabela periódica atual, ela tem a seguinte estrutura. Eu tenho 7 linhas horizontais, que eu vou chamar de períodos, e 18 linhas verticais, que eu vou chamar de famílias, ok? Então, linhas horizontais, períodos. Linhas verticais, eu vou chamar de famílias, belezinha? Vamos lá na tabela de novo, dar uma olhada? Olha só. Então, as linhas horizontais são chamadas de períodos. As linhas verticais são chamadas de famílias, ok? Bom, pessoal, nas famílias eu tenho elementos de propriedades semelhantes, tá bom? Não esqueça disso. Então, nas famílias aqui eu vou ter elementos com propriedades semelhantes, tranquilo? Bom, eu quero chamar a sua atenção aqui para duas fileiras que estão fora da tabela periódica. Perceba que aqui eu tenho essa primeira fileira, onde o primeiro elemento é o lantânio, então vou chamar aqui de série dos lantanídeos. E aqui a segunda fileira, eu tenho o primeiro elemento o actínio, então vou chamar de série dos actinídeos. Então, série dos lantanídeos, série dos actinídeos. Pessoal, estes elementos aqui têm propriedades tão semelhantes que eles deveriam ocupar esses espaços aqui da tabela periódica. Mas, por uma questão de estética, resolvemos colocar eles aqui abaixo da tabela. Se eles estivessem aqui nessa lacuna, a tabela periódica ia ficar muito extensa, ia ficar um negócio meio esquisito. Então, por uma questão de estética, esses elementos estão aqui abaixo da tabela periódica. Belezinha? Bom, então eu tenho as linhas verticais, famílias, linhas horizontais, períodos, ok? E se eu conheço a família e conheço o período, eu posso localizar, então, o elemento lá na tabela periódica. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o elemento químico prata, ele está no quinto período, na família 11. Vamos lá conferir? Olha só, aqui, ó. Prata está no quinto período, família 11, ok? Outro exemplo que eu estou passando para você aqui é o enxofre. Está no terceiro período, família 16. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, o enxofre, está no terceiro período e família 16. Então, qualquer elemento eu posso localizar através da família e do período. Por exemplo, aqui eu tenho o chumbo. O chumbo está
no sexto período e na família 14. O cálcio está no quarto período, família 2. Tranquilinho? Beleza? Entendeu? Então, acredito que sim, né? Vamos lá. Bom, na tabela periódica, pessoal, eu encontro 3 tipos de elementos químicos. Os metais, os ametais, ou não metais, é a mesma coisa, e os gases nobres, ok? Bom, volta comigo na tabela periódica. Olha só, aqui eu tenho uma tabela periódica que está em preto e branco. E aí, como é que eu vou saber o que é metal, o que é não metal? Bom, primeiro eu vou te mostrar, vou voltar lá na tabela colorida com você, para te mostrar essa disposição. Olha só, aqui, ó, essa região em verde é a região dos metais. A região que está aqui em amarelo é a região dos ametais, ou seja, os não metais. E a última família aqui da tabela periódica é a família dos gases nobres, ok? Bom, agora, eu nem sempre vou ter acesso a uma tabela periódica coloridinha, assim, bonitinha. Então, eu preciso saber como identificar o que é metal e o que é não metal. Para isso, presta atenção nesse esquema que eu estou te passando aqui, ó. Lembra destes elementos aqui, ó, alumínio, germânio, antimônio, polônio, e aí você vai em diagonal. Então, lembra destes elementos aqui, a gente até brinca que é o algésbico. Então, aqui, ó, eu vou estar limitando a região dos metais. Então, até aqui, todos os elementos são metais. Passou daqui, eu tenho já a região dos não metais, e a última coluna aqui é a coluna dos gases nobres. Belezinha? Então, ó, peguei aqui uma tabela em preto e branco. O que eu vou fazer? Vou marcar aqui os meus elementos que delimitam a região dos metais. Então, eu tenho aqui, ó, o alumínio, germânio, antimônio, polônio e vai em diagonal. Então, aqui, ó, eu sei, até aqui, eu tenho os elementos químicos classificados como metais. Daqui em diante, são não metais, e a última fileira aqui da tabela periódica são os gases nobres. Ok? Pessoal, lembrando disso aqui, você vai se dar muito bem, é só alegria. Tranquilo? Bom, continuando então o nosso estudo aqui, vamos agora conversar um pouquinho sobre as famílias da tabela periódica. Lembra que eu te falei que em uma família, os elementos de uma mesma família têm propriedades semelhantes. E algumas dessas famílias vão ter nomes especiais. Então, olha só. Família 1, eu tenho aqui, então, vou chamar de metais alcalinos. Família 2 vai ser chamado de metais alcalinos terrosos. Família 16, calcogênios. Família 17, halogênios. E a família 18, que é a última família da tabela periódica, são os gases nobres. Ok? Então, não esquece disso, tá bom? Família 1, metais alcalinos. 2, alcalinos terrosos. 16, calcogênios. 17, halogênios. 18, gases nobres. Belezinha? Bom, vamos voltar aqui na tabela periódica. Professor, você me falou que algumas famílias têm nomes especiais. Por exemplo, família 1, família dos metais alcalinos. 2, alcalinos terrosos. Mas a família 16 é chamada de calcogênios, família 17 halogênios e a família 18 gases nobres. Beleza. E aquelas famílias que não têm nomes especiais? Como é que a gente faz? Bom, vamos pegar aqui, por exemplo, a família 14. Família 14, ela é uma família que não tem nome especial. Então, eu vou observar o primeiro elemento aqui. Primeiro elemento, carbono. Então, eu vou falar que a família 14 é a família do carbono. Simples assim. Tranquilo? Bom, então, dando seguimento aí. Com isso aqui, a gente finalizou essa parte aí de estrutura da tabela periódica. Então, agora a gente pode verificar a relação que existe entre a tabela periódica e a distribuição eletrônica. Pessoal, me acompanha aqui. Ó. Que relação eu tenho entre distribuição eletrônica e tabela periódica? Essa relação aqui, ó. Através da distribuição eletrônica, nós podemos encontrar a localização de um elemento químico na tabela periódica. Como assim? Bom, é isso mesmo, pessoal. Através da distribuição eletrônica, eu consigo prever a posição do elemento químico na tabela periódica. Dá para descobrir o período e a família só olhando a distribuição eletrônica. Vamos ver como é que é? Olha só. A recomendação que eu tenho, a orientação que eu tenho é a seguinte. Ó. Se a distribuição eletrônica se finalizar com os subníveis S ou P, temos a seguinte orientação. Camada de valência me mostra o período e a quantidade de elétrons na camada de valência vai me mostrar a família.
Agora, cuidado, essa orientação aqui ela não serve para o elemento químico L, ok? Então, vamos lá. Se eu fizer a distribuição eletrônica, terminou em S ou terminou em P, eu posso, então, achar o período através da camada de valência e achar a família através da quantidade de elétrons nessa camada de valência. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, magnésio, fiz a distribuição eletrônica do magnésio, e aí eu já estou deixando destacado para você aqui a minha camada de valência, ok? E também a quantidade de elétrons nessa camada de valência. Agora, presta atenção comigo aqui, ó. Estou circulando a camada de valência. Camada 3, camada de valência. Professor, não lembro o que é camada de valência. Vamos lá, pessoal. A camada de valência é a última camada eletrônica, ok? Nós conversamos sobre isso lá na aula de distribuição eletrônica. Tá com dúvida? Volta lá na aula de distribuição eletrônica e dá uma olhadinha novamente, tá bom? Bom, então eu tenho aqui a minha camada de valência. Estou vendo aqui que é a camada 3. Então, se a camada de valência me conta o período, eu posso dizer então que eu estou no terceiro período. Agora, eu tenho dois elétrons nessa camada de valência. Então, olha aqui na minha tabelinha. 2 elétrons na camada de valência significa que eu estou na família 2. Então, a posição desse elemento aqui na tabela periódica, terceiro período, família 2. Belezinha? Tranquilo? Sussa? Então, vamos lá. Mais um exemplo. Eu vou fazer aqui agora a distribuição eletrônica do selênio. Observe que eu já deixei destacado para você também aqui, ó, a minha camada de valência, a minha última camada eletrônica. Então, vou circular aqui. Então, se a minha camada de valência é a camada 4, então eu sei que eu estou no quarto período. Agora, eu tenho aqui 2 elétrons mais 4, me dá um total de 6 elétrons. Então, 6 elétrons significa que eu estou na família 16. Então, qual é a posição desse elemento na tabela periódica? Então, eu estou no quarto período, família 16. Tranquilo? Sossegado? Acredito que sim. Bom, eu falei para você, então, se a distribuição terminar em S ou P. E se terminar em D e F? Como é que a gente faz? Então, olha para cá. Bom, se a distribuição eletrônica agora terminar em D, nós vamos ter a seguinte orientação. Olha aqui. A camada de valência continua me contando o período. Mas a minha família agora vai ser dada pelo subnível mais energético. Beleza? Bom, se a distribuição eletrônica se finalizar com F, então se a distribuição eletrônica se finalizar com F, o elemento fará parte da série dos lantanídeos ou dos actinídeos, que é aquelas duas fileiras lá que estão abaixo da tabela periódica. E aí, pessoal, já te adianto logo, a gente não vai trabalhar muito com esses elementos aí da série dos lantanídeos e da série dos actinídeos, ok? Bom, então vamos lá. Atenção ao exemplo aqui que eu vou te dar. Estou fazendo aqui a distribuição eletrônica do ferro, né? Eu tenho, então, 26 elétrons distribuídos aqui, de acordo com o diagrama de Pauli. Então, eu já destaquei aqui a camada de valência, que é a camada 4, e o meu subnível mais energético, que é o último escrito aqui, é o D6. Então, fiz aqui a distribuição eletrônica, finalizei com o subnível D, então eu posso fazer a seguinte, tirar a seguinte conclusão. A minha camada de valência me conta o período, então estou no quarto período. O meu subnível mais energético vai me contar a família. Então, família eu tenho aqui pelo D6, vou constar minha tabelinha aqui, ó. D6, então quer dizer que eu estou na família 8. Então, qual é a posição deste elemento aqui na tabela periódica? Quarto período, família 8. Deixa eu te contar um macetezinho aqui bem legal, para você não ficar tão dependente dessa tabela. Olha só. Perceba que se a minha distribuição eletrônica se finaliza em D1, o elemento vai estar na família 3. D2, família 4. D3, família 5. Está vendo que está sempre aumentando de 2? Então, olha só. Você tem aqui, ó, 3 mais 2, 5. D4, 4 mais 2, 6. Então, para encontrar a família, basta pegar aqui, ó, o subnível mais energético, subnível D, soma 2. Então, aqui, ó, D6, 6 mais 2, então eu vou estar na família 8. Tranquilo? Belezinha? Bom, acredito que sim. Vamos seguir, então. Bom, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre os blocos da tabela periódica, ok? Que também tem a ver com a distribuição eletrônica. Se a minha distribuição finalizar em S, eu vou ter os elementos dispostos aqui nessa parte da tabela periódica, a família 1 e 2. Se os elementos, se eu fizer a distribuição eletrônica e eu perceber que eu vou estar finalizando a minha distribuição eletrônica em P, eu vou ter os elementos dispostos nessa região aqui, ok? Então, guarde essa informação agora. Se eu tiver
elementos químicos no bloco S ou no bloco P, eu vou chamá-los de representativos. Então, elementos químicos presentes no bloco S ou presentes no bloco P, eu vou chamá-los de representativos. Agora, se eu fizer a distribuição eletrônica, terminou em D, com certeza esse elemento vai estar nessa região central aqui. Ou, se terminar em F, vai estar aqui na série dos lantanídeos ou na série dos actinídeos. Eu já tinha te falado isso anteriormente. Ok? Bom, e aí, se terminar em D ou F, eu vou ter, então, elementos de transição. Aqui, se tiver no bloco D, eu vou chamar de transição externa. Se tiver no bloco F, será de transição interna. Belezinha? Então, os elementos do bloco S e bloco P são chamados de representativos. Bloco D e bloco F são chamados de elementos de transição. O bloco D, transição externa, e o bloco F, transição interna. Belezinha? Sossegado? Então, vamos seguir. Bom, nós podemos, então, agora conversar sobre as principais propriedades periódicas. E eu vou te contar, primeiramente, aqui, duas propriedades. O raio atômico e a eletropositividade. Pessoal, raio atômico. Vamos lembrar lá do conceito de matemática? O que é raio? Raio é a distância do centro até a borda do meu círculo, sim ou não? Bom, aqui o princípio vai ser mais ou menos a mesma coisa. O raio atômico, de uma maneira bem simplificada, é a distância do núcleo até a última camada eletrônica. Então, eu coloquei aqui, ó, um átomozinho representado aqui com duas camadas, então a distância do núcleo até a última camada é o meu raio atômico. Se eu tiver 3 camadas, então, eu vou ter um raio atômico maior. 4 camadas, 5, 6. Então, eu vou aumentando aqui o raio atômico de acordo com a quantidade de camadas que eu tiver. Belezinha? Bom, e eletropositividade? O que é eletropositividade? A eletropositividade, também chamada de caráter metálico, me indica a tendência que um átomo tem de perder elétrons, se tornando um cátion. Bom, a eletropositividade, pessoal, é uma característica muito forte nos metais. Os metais é que gostam de perder elétrons, tá? A gente vai ver isso mais para frente lá nas ligações químicas. Então, seguinte, se eu tenho, então, essa facilidade em perder elétrons para os metais, então o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter aqui um átomo neutro, estou colocando aqui A0, né, para representar que ele é neutro. Então, ele vai perder esse um elétron e vai se transformar em um cátion, em um A+. Beleza? Bom, além de eu saber o que são essas propriedades, eu preciso saber também como elas variam na tabela periódica. Então, atenção aqui. Ó. O raio atômico e a eletropositividade variam da mesma maneira na tabela periódica, ou seja, de cima crescendo para baixo e da direita crescendo para a esquerda. Belezinha? Bom, para que você guarde isso de uma maneira bem mais simples, olha só, a gente faz esse macetinho aqui, ó. É rep do francês. Rep do francês. Como assim rep? É R de raio atômico, é P de eletropositividade. E eles estão apontando para o França. Então você vai se lembrar que a minha seta aqui tem que apontar para baixo, mostrando o aumento aqui, e tem que apontar para a esquerda, mostrando aqui também o meu aumento. Então, de novo, raio atômico e eletropositividade variam de que maneira na tabela periódica? De cima, crescendo para baixo, e da direita, crescendo para a esquerda. Belezinha? Ficou claro isso aí? Agora, cuidado. Eu coloquei um asteriscozinho aqui na eletropositividade e estou colocando uma observação para você. Esse conceito de eletropositividade não se aplica aos gases nobres. Então, quando eu falo em eletropositividade, eu vou excluir os gases nobres, ok? Cuidado com isso aí, tá bom? Bom, mais 3 propriedades periódicas: eletronegatividade, o potencial de ionização e afinidade eletrônica. Bom, vamos lá. A eletronegatividade, pessoal, é basicamente o contrário da eletropositividade. Lembra que eletropositividade era o quê? A eletropositividade era a facilidade que eu tenho de perder elétrons. Então, a eletronegatividade já vai indicar para mim a tendência que um átomo tem de atrair elétrons, ok? O potencial, também chamado de energia de ionização, então, potencial ou energia de ionização já é uma energia necessária para eu arrancar um elétron da camada de valência. Então, imagina que eu tenho aqui um átomo neutro, vou aplicar uma energia de ionização e eu vou transformar, então, esse meu átomo neutro em um cátion, né, um A+, e aí vou arrancar esse elétron.
Então, a energia necessária para arrancar esse elétron da camada de valência, eu estou chamando aqui de potencial ou energia de ionização. E por último, aqui a afinidade eletrônica. O que é a afinidade eletrônica? É a energia liberada por um átomo no estado gasoso quando ele recebe um elétron. Então, eu tenho aqui um átomo neutro, recebeu um elétron, se transformou em um ânion, libera uma energia. Essa energia liberada nós chamamos aqui de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Belezinha? Bom, essas três propriedades periódicas variam da mesma maneira na tabela periódica, ou seja, ao contrário daquelas outras duas. Então, olha só, enquanto o raio atômico e a eletropositividade variam aqui de cima para baixo e da direita para a esquerda, eu tenho aqui a eletronegatividade, o potencial de ionização e afinidade eletrônica, crescendo ao contrário. Então, vai aqui de baixo para cima, e eu vou ter aqui também da esquerda crescendo para a direita, ok? Lembrando que para a eletronegatividade e para a afinidade eletrônica, eu também vou excluir os gases nobres, ok? E aqui, então, a gente tem um macetinho, que é o EPA. Então, EPA, né, energia, EPA de eletronegatividade, potencial ou energia de ionização, e o A de afinidade eletrônica. Então, o EPA cresce ao contrário do REP. Belezinha? E assim fica mais fácil de você associar. Não se esqueça que para a eletropositividade, para a eletronegatividade e para a afinidade eletrônica, nós excluímos os gases nobres. Ok? Bom, conversamos um pouquinho aqui, então agora a gente pode fazer uma atividade para treinar isso tudo aí que a gente conversou. Então, acompanha comigo aqui esse exercíciozinho de aplicação. Sobre os elementos químicos, cálcio, ferro, enxofre, bromo, potássio, neônio, lítio e cloro, foram feitas as seguintes afirmações. Julgue em verdadeiras ou falsas. Então, V ou F. Então, vamos lá. Para facilitar o meu estudo aqui, pessoal, eu vou ter que constar uma tabela periódica, né? Então, trouxe aqui a tabela periódica, ok? Então, vamos lá. Primeira afirmativa. Então, eu tenho aqui, letra A. Cálcio e potássio são elementos químicos pertencentes à mesma família da tabela periódica? Cuidado, hein? Tá aqui, potássio e cálcio. Eles estão no mesmo período, mas são de famílias diferentes. Então, afirmativa falsa. Enxofre, cloro e bromo são elementos químicos classificados como metais? E não sei, a tabela periódica está em preto e branco. Bom, sabe sim. Lembra que eu te falei? Como é que a gente vai fazer aqui para verificar se o elemento é metal, é não metal, é gás não? Vamos marcar aqui, alumínio, germânio, antimônio, né, o algésio, e aí eu vou seguindo em diagonal. Então, aqui, eu estou marcando, não estou delimitando a região dos metais. Então, até aqui eu sei que são metais. Nessa região aqui eu sei que são os não metais, e a última fileira aqui é a região dos gases nobres. Belezinha? Bom, então vamos lá. Vou marcar aqui os gases nobres, então. Então, aqui eu tenho a última fileira, a região dos gases nobres. Beleza? Bom, seguinte, pessoal. A minha afirmativa está dizendo aqui, o enxofre, o cloro e o bromo. Deixa eu só trocar aqui. Enxofre, cloro e bromo são elementos químicos classificados como ametais, ou seja, não metais. Então eu tenho aqui, enxofre, cloro e bromo. Eles estão, sim, na região dos não metais. Então essa afirmativa está verdadeira. Ok? Próximo. Cálcio possui maior raio atômico que o bromo. E agora, hein? Bom, preciso me lembrar lá da regrinha do REP, lembra? Então vamos lá. Raio atômico ele cresce para baixo e cresce aqui para a esquerda, certo? Então vamos lá. Cálcio e bromo, então tá aqui, cálcio e bromo estão dentro de um mesmo período. Então, dentro de um mesmo período, o raio atômico varia crescendo aqui para a esquerda. Então, quem está mais à esquerda aqui? O cálcio. Então, o cálcio possui maior raio atômico que o bromo? Sim, possui. Verdadeiro. Cloro e bromo são halogênios? Então, letra D aqui. Cloro e bromo são halogênios? Bom, quem que é halogênio? Halogênios são os elementos da família 17. Então, está aqui, cloro e bromo estão na família 17? Estão. Então, verdadeiro.
Ferro é um metal de transição? Bom, os elementos de transição eles estão aqui no meio da tabela periódica, lembra? Transição externa e aqui as duas séries aqui que estão abaixo da tabela periódica são os elementos de transição interna. Lembrando que aqui nas extremidades, família 1 e 2, eu tenho o bloco S, e da família 13 até a família 18, eu tenho o bloco P e bloco S são os elementos representativos. O ferro está aqui no meio, ó. Então essa região central, sim, é um elemento de transição. Beleza, agora ferro é metal? Olha só, até aqui, ó, todos os elementos são metais. Então sim, ferro é um metal de transição. Verdadeiro. Lítio e potássio são metais alcalinos terrosos? Vamos lá. Está aqui o lítio, está aqui o potássio. Eles estão na família 1. A família 1 é a família dos metais alcalinos. A família 2 é a família dos metais alcalinos terrosos. Então, está falso. Bromo é mais eletronegativo que o cloro? Bom, eu preciso lembrar lá do EPA. Vamos trazer aqui, ó. A eletronegatividade, ela cresce de que maneira? Cresce para cima, dentro de uma mesma família, e dentro de um mesmo período, cresce para a direita. Então, beleza, vamos olhar aqui, ó. Cloro e bromo estão numa mesma família. Então, numa mesma família, a eletronegatividade cresce para cima. Então, quem está mais acima aqui é o cloro. Então, o cloro é mais eletronegativo que o bromo, e não o bromo mais eletronegativo que o cloro. Então, a afirmativa está falsa. O nitrogênio está localizado no segundo período e na família 15 da tabela periódica? Cadê o nitrogênio? Vamos lá. Segundo período. Está aqui, ó. Primeiro período, segundo período. Família 15 da tabela periódica? Sim, está aqui o nitrogênio. Está ok, verdadeiro. Dentre os elementos acima, então, dentre esses elementos citados aqui, o neônio é o único gás nobre? Bom, então o neônio está aqui, ele é um gás nobre. Sim, o único gás nobre que eu tenho dentre esses elementos aqui é o neônio. A afirmativa está verdadeira. Belezinha, pessoal? Conseguimos entender? Bom, se tiver alguma coisa que não ficou muito clara, volta, assiste o vídeo de novo, tá bom? Se as dúvidas persistirem, não se acanhe, pode me procurar, tá bom? Não fique aí constrangido, me procure, me pergunte, tire suas dúvidas, belezinha? Bom, pessoal, obrigado aí por ter ficado até o final, beleza? Se você gostou desse vídeo, de repente acha interessante indicar para um amigo, fique à vontade, ok? Não se esqueça, estou sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, estudem bastante e até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Um abraço, tchau, tchau.